Então, mais uma vez, eu dou a todos o meu boa tarde, né? Hoje, dia 9 de setembro de 2022. Então, aqui nesse livro do Caibar, que nós estudamos na sexta-feira, nas parábolas de Jesus, e hoje a parábola do bom samaritano, essa parábola está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E eu vou fazer uma leitura aqui da parábola até uma certa parte e depois eu vou pedir para a gente ir numerando para facilitar. Então diz assim: levantando-se um doutor, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 30. Nós podemos acompanhar por esse livro aqui, tá? Acompanhando por esse livro fica bem. Quem quiser acompanhar pela Bíblia pode acompanhar também. Aí é procurar o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelista, né? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo 10, versículos 25 a 30, 37. Então vamos lá. Levantando-se o doutor da lei, experimentou-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele. Aí respondeu o doutor da lei: Amarás ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, o doutor da lei, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Nós estudamos aqui, semana passada, somente esse versículo, que foi Lucas capítulo 10, versículo 30. Lembram? Toda a aula da semana passada foi o versículo 30. Agora, eu queria que vocês pegassem um lápis para, nesse livro, a gente fazer algumas anotações. Ele vai dizendo assim, eu vou repetir o versículo 30. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Aí vem o versículo próximo, diz assim: Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote e, quando o viu, passou de largo. Em cima do por uma coincidência, escreve assim, Lucas capítulo 10, versículo 31. Você pode botar o L de imprensa, né? E o C pequenininho, e bota assim, 10,31. Esse é o versículo 31. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote e, quando o viu, passou de largo. Agora vem o versículo 32. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Então, em cima do mesmo modo, você bota Lucas LC 10:32. L maiúsculo, C minúsculo, L de imprensa, C minúsculo, 10:32. Vamos continuar. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo, teve compaixão dele. Em cima de um samaritano, você bota Lucas capítulo 10, versículo 33. Um samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 33. E aí continua. E chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Pondo sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. Em cima do e chegando, atou-lhe as feridas, você bota Lucas capítulo 10, versículo 34. Continuando. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Em cima de no dia seguinte,
você bota Lucas capítulo 10, versículo 35. No dia seguinte, Lucas capítulo 10, versículo 35. Continuando. Qual destes três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Em cima de qual destes três te parece, você bota Lucas capítulo 10, versículo 36. Lucas capítulo 10, versículo 36. Continuando, respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus, vai e faze tu o mesmo. Em cima do respondeu o doutor da lei, você bota Lucas capítulo 10, versículo 37. Lucas capítulo 10, versículo 37. E aí nós lemos toda a parábola e numeramos os versículos, tá? Então hoje, se semana passada nós estudamos um homem descia de Jerusalém, como Lucas capítulo 10, versículo 31, hoje nós vamos, versículo 30, um homem descia de Jerusalém, é Lucas capítulo 10, versículo 30. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Até aqui é Lucas capítulo 10, versículo 30. Agora, na aula de hoje, nós vamos estudar de Lucas capítulo 10, versículo 31 até o versículo 37. Então, começa no por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote e quando viu, passou de largo. É Lucas capítulo 10, versículo 31. É a partir daqui que nós vamos estudar. E eu vou partilhar aqui o ecrã com vocês. Para a gente ver como essa parábola ela tem ensinamentos fantásticos. Todos estão vendo? Só confirma para mim aí. Carmen, tá tudo ok? Tá todo mundo vendo? Denise, Carmen, vocês estão vendo? Pode alguém me responder? Sim. Tá sim. Tá bom. Tudo certo, Rose? O som tá legal? Então vamos lá. Então, olha, a parábola do bom samaritano de Lucas, capítulo 10, versículo 37. Mas nós vamos começar a estudar aqui, em Lucas, capítulo 10, versículo 31. Ana Brito, você pode ler para a gente esse versículo? Você pode ler por aqui ou ler no seu livro onde está marcado. Eu vou ler por aqui. Tá. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. Passou de largo, né? Então, esse é o... Deixa eu só puxar uma abinha que está aqui me atrapalhando. Então, vamos lá. Vamos entender o versículo 31. O sacerdote era o máximo em termos de poder em Israel. Então tá lá, por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. E quando viu o homem ferido, caído lá na estrada, passou de largo, né? Passou de largo é passar e não dar atenção devida. Era ele, o sacerdote, que interpretava as leis. Jesus, neste versículo 31, nos convida a refletir sobre o significado profundo do fato de o sacerdote, que deveria, por consciência, estar subindo, lembra que estudamos o versículo 30? Está subindo de Jericó para Jerusalém, está, em verdade, descendo pelo mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, isto é, praticando desamor
de forma egoística e egocêntrica. Porque nós falamos aqui que Jesus, na aula passada, ele ensina por simbolismo. Jerusalém era considerado para os judeus, e o é até hoje, como uma cidade sagrada. Naquela época, Jericó era considerada uma cidade maldita. Nós vimos, né, que lá no passado, um dos profetas, ele amaldiçoou Jericó. Então, Jericó era considerada uma cidade maldita. Então, Jesus, se aproveitando dessa forma das pessoas enxergarem as coisas, utilizou Jerusalém como uma cidade santa, como algo superior, e Jericó como algo inferior, uma questão, Jericó como um grau evolutivo muito ligado às questões materiais, e Jerusalém como um grau evolutivo muito ligado para as coisas espirituais. Então, quem está descendo de Jerusalém para Jericó está caindo nesse grau evolutivo. Está saindo de um grau evolutivo superior e vindo para o inferior. E quem está saindo de Jericó para Jerusalém está subindo, está progredindo, está evoluindo. E aí, né, Jesus, por isso, gente, que a sombra não gostava de Jesus. Porque Jesus vai contar a parábola colocando um sacerdote, tá? Um sacerdote nessa parábola. E ele diz que esse sacerdote, que era aquele que interpretava a lei, e se ele interpretava, o que você vai pensar? É um profundo conhecedor da lei. E quando você pensa em profundo conhecedor, você pensa também assim, um profundo praticante, né? Deve ser, né? Afinal, é o sacerdote, ele deve colocar em prática o que ensina essa lei. Mas Jesus coloca que esse sacerdote estava descendo por aquele caminho. Entendeu? Olha como Jesus era. Então, nesse versículo, Jesus nos convida a refletir sobre o significado profundo do fato de um sacerdote que deveria, por consciência, estar subindo, já que é um profundo conhecedor da lei, estar, em verdade, descendo pelo mesmo caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, isto é, praticando desamor de forma egoística e egocêntrica. Ele estava, o sacerdote, com tanta pressa de descer, que simplesmente viu a pessoa caída e seguiu adiante. Olha lá, quando viu, passou de largo, é o que está no versículo 31, demonstrando que seu nível consciencial estava inferior ao do homem caído, que já havia tombado em poder dos salteadores. E nós estudamos na aula passada que os salteadores podem ser os salteadores externos, aqueles nossos obsessores, né? Aqueles que não nos querem bem. Olha a aula passada, a aula que tivemos ainda há pouco. Mas os piores salteadores são aqueles que estão no nosso íntimo, são os nossos vícios, são as nossas sombras, que quando nos salteiam, quando nos assaltam, quando nos atacam, nos deixam semi-mortos, completamente nus. Os nossos maiores adversários são os nossos salteadores internos. O caído, o homem que caiu, o homem ferido, esse homem também desceu de Jerusalém para Jericó. Mas ele já estava caído. Ele já estava colhendo o resultado do egoísmo. Né? Ele já estava colhendo, ele estava ferido. Ele já estava colhendo. Mas o sacerdote estava plantando o egoísmo para a colheita no futuro. Por isso que nós dizemos aqui que o sacerdote, demonstrando que seu nível
nível consciencial estava inferior ao do homem caído. Porque o homem caído, ele já está colhendo. Ele caiu, a dor bateu na porta dele, ele já está refletindo sobre os seus erros. Enquanto o outro, que é o sacerdote, ainda está plantando. Então, aquele que hoje está sofrendo, está colhendo, ele já está num grau evolutivo superior daquele que ainda está plantando. Deu para o pessoal entender? Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, fica à vontade, tá? Então, é muito interessante isso. E aí Jesus coloca esse sacerdote. O homem caído já está plantando, já está colhendo. Quem já está colhendo está à frente de quem já ainda está plantando. Por isso o caído estava já no nível superior ao sacerdote, que ainda está plantando o egoísmo, porque ele é um homem da lei, um intérprete, um exegeta da lei, um profundo conhecedor da lei, mas que não colocava em prática o que ele aprendeu. E ao ver o homem caído, ele tem uma oportunidade de colocar em prática o seu conhecimento. E ele não faz isso. Então o homem caído já está colhendo. E ele começou agora a plantar. Então o caído está no nível superior ao sacerdote. Denise, lê para a gente agora aí Lucas capítulo 10, versículo 32. A Denise está aí? Pode ler aqui mesmo, se não quiser ler na Bíblia. Então, Carmen, está aí? Estou sim. Está me ouvindo? Estou, pode ler. Ah, tá bom. Lucas, capítulo 10, versículo 32. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Então, vamos lá. O levita, um membro da tribo hebraica sacerdotal de Levi. Por isso que eles eram chamados de levitas, porque eles eram membros da tribo de Levi, que era uma tribo de juristas, né? Quase todos ali eram juristas. Então, ele é um membro da tribo hebraica sacerdotal de Levi. Ele fez a mesma coisa que o sacerdote. Jesus demonstra que ele também era um intérprete da lei e deveria, por consciência, estar subindo. Mas, né? Deveria, por consciência, estar subindo. Mas pratica o desamor de forma egoísta e egocêntrica, agindo também com indiferença. Então, Jesus demonstra que ele, que também era o intérprete da lei e deveria, por consciência, estar subindo, pratica o desamor de forma egoísta e egocêntrica, como sacerdote, agindo com indiferença. Talvez, né, vamos ser misericordiosos aqui, talvez até o sacerdote e o levita tenham proferido alguma prece ao verem um homem, pedindo a Deus que ajudasse aquele pobre homem. Muitas vezes nós fazemos isso, né? A gente olha, Senhor, ajuda ali o companheiro, e vai andando. Com isso, nós atribuímos a Deus funções que, na verdade, são nossas. Então, muitas vezes a gente passa, né? Olha, faz uma prece ali muito rápida, assim, né? Mas não se movimenta para tentar verificar se aquela criatura está precisando de alguma coisa. De repente você pode fazer uma oração, chegar perto, meu amigo, você está passando mal? Você precisa que a gente chame alguém para te ajudar?
Ah, por favor, chama alguém, liga para mim. Você liga, ó, eu vou ficar aqui com você, junto com você, aguardando até que alguém venha, um parente seu, venha te ajudar, não é? Mas o sacerdote e o levita, sendo, se formos generosos, eles até podem ter feito uma prece, mas até descer do cavalo e lá ver o homem, não. Podem até ter emitido ali uma prece de longe, né? Senhor, abençoa esse irmão e segue a caravana, né? Eu já fiz a prece, agora é por conta de Deus, de Jesus, da espiritualidade. Eles vão lá e façam o que tem que fazer. Será que eu não poderia fazer um pouco mais? Entendeu? Será que eu não poderia fazer um pouco mais? Mas muitas vezes a gente fecha por aí. Não, já fiz a minha prece e vou seguindo em frente. O resto é por conta do Senhor. O Senhor que cuide, afinal, a ovelha dele, né? Com esses dois símbolos, o sacerdote e o levita, que deveriam, teoricamente, estar subindo de Jericó para Jerusalém e não descendo, Jesus demonstra que a prática do egoísmo e a prática das virtudes independem de posição social. Jesus simboliza tanto com o sacerdote quanto com o levita as pessoas em destaque na sociedade, as quais, movidas pela indiferença social, pensam apenas em si mesmas e descem pelos caminhos do egoísmo materialista. Entendeu? Então, porque muitas vezes as pessoas, elas, né, se acreditam, né? A gente olha, oh meu Deus, né? Aquela senhora, aquele senhor, numa posição de destaque. Ah, devem ser pessoas muito virtuosas. Ah, mas aquele ali, meu Deus, aquele ali é faxineiro, aquele ali é porteiro. Que virtudes essas pessoas devem ter? Então, muitas vezes, nós fazemos um julgamento pelas aparências, dando, né, muita atenção, um certo destaque às pessoas que ocupam uma posição social X. E olhando com certo preconceito, podemos dizer assim, que é um preconceito, aqueles que são mais simples, são mais simples. Às vezes, até dentro, eu não vou nem falar de outras religiões, que não interessam as outras religiões, às vezes, até dentro da casa espírita, nós que trabalhamos muitas vezes, durante muito tempo, com aquelas pessoas mais simples, né? Normalmente são pessoas que estão carentes, podemos dizer assim, são assistidos temporariamente, carentes temporariamente, sempre lembrando disso, que às vezes vem um dia especial, a Casa Espírita naquele dia faz um trabalho mais voltado para esses nossos irmãos mais necessitados, né? E às vezes a gente mal dá atenção a eles. A gente olha como, são os assistidos da casa. E com uma certa distância, um distanciamento deles. Tudo bem, meu irmão, como você está? Tudo bem? Ok, papá. E sai. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem outros companheiros da casa que têm uma condição financeira muito melhor, né? Às vezes melhor, muito melhor que a nossa até. Imagine em relação àquele companheiro mais humilde, mais carente que ele se encontra. E às vezes as pessoas dão todo um destaque, fazem toda uma deferência a essas criaturas, a esses companheiros ali da casa.
em detrimento do outro, que é mais humilde, mais carente, mais simples. Mais simples materialmente, estamos falando, né? Então, Jesus demonstra que a prática do egoísmo e a prática das virtudes independem de posição social. Você pode ter um companheiro numa alta posição social dentro da casa, um palestrante espírita, um coordenador de X, Y, Z, e, no entanto, ser uma pessoa altamente orgulhosa e egoísta, que vive com uma máscara. E, ao mesmo tempo, você pode ter um companheiro ali na casa muito pobre, né? Muito carente dos bens materiais e ser uma pessoa virtuosa, muito virtuosa. Então, Jesus chama atenção para isso. E aí ele coloca o sacerdote levita, que tinham, né, tudo para estarem subindo e, no entanto, estão descendo. Eles parecem, mas não são. Jesus simboliza, tanto com o sacerdote quanto com o levita, as pessoas em destaque da sociedade, as quais, movidas pela indiferença social, pensam assim apenas em si mesma e descem pelos caminhos do egoísmo materialista. Estão elas, esses companheiros, na fase do plantio do desamor. E por isso ainda não caíram em poder dos salteadores. Elas ainda não caíram, porque elas estão plantando, jogando essa semente por enquanto. Elas ainda não caíram. O homem caído poderia ser também um sacerdote ou um levita, porque ninguém sabe quem ele é. Percebeu? Ninguém sabe quem ele é, tá? Porque aqui diz aqui, ó, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Jesus não disse quem era este homem que caiu. Ele não falou. Então, ele poderia ser também um religioso. Poderia ser alguém de grande estirpe. Poderia ser um homem muito rico, muito poderoso. Poderia ser. Jesus não disse quem ele era, tá? Ele poderia também ser um sacerdote ou um levita que estivesse descendo até Jericó. O fato de se ver despojado de tudo que tinha simboliza o quê? A colheita do desamor praticado ao descer. Ele vai ser atacado pelos salteadores. Então ele já começou a colher o que ele plantou no passado. Ele está colhendo. Então Jesus está mostrando que qualquer um, seja um homem simples, seja um homem poderoso, seja um sacerdote, qualquer um que estiver descendo, estará na realidade semeando, plantando para, e se a semente que ele está plantando não é uma semente boa, ele irá futuramente ser atacado pelos salteadores. E vai ter que fazer a colheita do desamor. É isso que Jesus está querendo mostrar. Jesus está querendo dizer, cuidado quando você começar a descer. Porque é quando a pessoa começa a descer que ela vai semeando a semente má, a semente que não é boa. Todo mundo que começa a descer, começa uma semeadura muito triste. E quem semeia tem a obrigação de colher. É isso que Jesus está mostrando. E quando ele não diz quem é o homem caído, ele está querendo mostrar que esse pode ser qualquer um de nós. Olha como Jesus é inteligente. Porque nos outros casos ele nomeou
sacerdote, levita, entendeu? Ele disse quem estava caindo, quem estava descendo, mas ele não diz quem é o homem caído. Então ele é muito inteligente, mostrando que o homem caído, que pode ser qualquer um, né? Ele faz essa observação. Alberto, você pode ler para a gente Lucas capítulo 10, versículo 33? Posso sim. Espera aí, deixa eu pegar o livro aqui. Você pode ler por aqui ou pelo seu livro, vê aí. Tá, vamos lá. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Então, olha lá. Magistralmente, Jesus coloca os termos corretos na hora certa. E repare, o samaritano não estava descendo de Jerusalém a Jericó. Ele simplesmente viajava. Ele poderia até estar subindo de Jericó para Jerusalém, por exemplo, simbolizando o caminho da elevação da consciência. Reparem que Jesus não diz um samaritano que ia descendo de Jerusalém para Jericó, ou um samaritano que ia subindo de Jericó para Jerusalém. Jesus diz um samaritano, porém, que ia de viagem. Ora, ele não especificou a rota que o samaritano estava realizando. Ele disse que o sacerdote ia descendo de Jerusalém para Jericó, que o levita ia descendo de Jerusalém para Jericó, que o homem caído descia de Jerusalém para Jericó. Mas o samaritano não. Ele diz, um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Então, Jesus coloca os termos corretos na hora certa. O samaritano não estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele simplesmente viajava. Ele poderia também estar subindo de Jericó para Jerusalém, por exemplo, simbolizando o caminho da elevação da consciência. Ou poderia estar indo para outro lugar diferente do caminho de descida de Jerusalém para Jericó. Tudo isso é muito simbólico, pois mostra que o samaritano estava em outro nível de consciência mais elevado. Diferentemente do homem caído, do sacerdote e do levita que estavam descendo. Ele não estava descendo, ele não estava subindo. Ele já estava num nível de consciência mais elevado. Vocês conseguiram entenderam isso? O que Jesus está querendo dizer aqui? Sim, Rose, está bem claro, sim. Esse homem já tinha feito essas conquistas. Ele já tinha descido, ele já tinha subido, ele já estava num nível de consciência muito mais elevado que o samaritano, que o levita, que o homem caído. Esse homem poderia até ser Jesus. Entendeu? Ele já estava acima de todos os outros. E aí Jesus usa como exemplo desse homem, num nível de consciência mais elevado, o samaritano. Olha a situação. Olha a situação. O samaritano que todos os judeus consideravam uma pessoa de terceira, quarta, quinta classe. Mostrando o quê? É o que nós vimos anteriormente. Que aparência não significa
nada. Que títulos não significam nada. O sacerdote e o levita eram homens com muito conhecimento, mas estavam descendo. Aquele homem caído estava numa situação melhor do que o sacerdote e o levita, porque ele já estava colhendo. Agora, o samaritano, que todos os judeus consideravam um pecador, já estava num nível de consciência muito mais elevada. Aí a gente lembra daquela parábola do pobre e do rico. Lembra? Do homem rico que, quando chega ao plano espiritual, olha e vê quem? Aquele que ficava na porta dele pedindo esmola, num grau evolutivo muito mais superior ao dele, né? E ele, como homem rico, imaginava o quê? Que aquele homem que estava na porta dele todos os dias pedindo esmola era alguém que não merecia nenhum tipo de consideração. Tanto é que durante todo o tempo que ele conversa com o amigo espiritual, é a história de Lázaro e o rico, né? O pobre é o Lázaro. Ele nem fala com Lázaro. Ele diz assim: Senhor, manda Lázaro. Ele nem conversa com Lázaro. Ele não diz: Lázaro, por favor, já que você está numa situação muito mais elevada do que eu, vá até a minha casa e alerte os meus irmãos dessa situação que eu estou vivendo, para que eles modifiquem a sua maneira de agir. Não. Ele continua sendo indiferente a Lázaro. Ele ainda não entendeu. Então ele diz: Senhor, manda Lázaro fazer isso, manda Lázaro fazer aquilo. E Lázaro estava num nível de consciência muito mais elevado do que ele, o homem rico, o homem culto. E Jesus aqui, em vez de botar Lázaro, ele bota o samaritano, que era muito mais odiado, seria muito mais odiado que o próprio Lázaro. Né? Então ele mostra que aqueles que eles consideravam alguém muito inferior estava em outro nível de consciência mais elevado, diferente de todos aqueles que ali estavam. Apesar de, em português, o termo compaixão ser sinônimo de dó, pena, comiseração, na psicologia transpessoal há uma distinção entre o sentimento de compaixão e os demais, tá? O sentimento de compaixão é, pois, filho dileto do amor, enquanto os sentimentos de dó, de pena e de dó são filhos do pseudo-amor, que tende a avaliar o necessitado como coitado, para quem temos obrigação de resolver o seu problema. Então, muitas vezes, né, ele diz aqui, né, no Lucas capítulo 10, o samaritano, porém, que é de viagem, aproximou-se do homem e, vendo, teve compaixão dele. Então, muitas vezes as pessoas interpretam de forma errada a palavra compaixão. Ao ouvir a palavra compaixão, nós pensamos em pena. O samaritano teve pena daquele homem, teve comiseração por aquele homem. Mas o sentimento de compaixão não é ter pena, não é ter dó, tá? O sentimento de compaixão está acima disso. Ele é o filho dileto do amor. Enquanto, quando você tem pena de alguém, você simplesmente pensa o seguinte: o que é esse... eu estou com muita pena dessa pessoa, está com frio danado. Então você avalia aquela pessoa como um coitado. E aí diz: vou ter que dar um casaquinho para ele. Pronto, eu dei um casaquinho e resolvi o problema dele. Ou você coloca esse indivíduo como inferior, né? Ele é um coitado, então tem que ajudar.
Exatamente. Quando você tem pena de alguém, né? Você não está vendo como um irmão. Então, dizem, meus amigos, que sentimento de pena é a pior coisa que você pode ter por uma pessoa. É o coitado, né? É o sentimento de comiseração. Rosa, Oi, pode falar. compaixão seria se pôr no lugar do outro? Sim, começando pela empatia, né? É o filho de Isso seria compaixão, né? Exatamente. Então, a pena é isso. Aí um coitado, né? E você tende a avaliar o necessitado como um coitado. Aí um coitado, vou lá buscar um casaco lá em casa, tem um bem rasgadinho lá, tá sem os botões, mas para quem é, tá bom. Né? Final. Tá lá na rua sem nada. Aí eu pego aquele casaquinho todo rasgadinho, né? E eu vou dar lá para aquele irmão lá que tá na rua. Eu tô tendo pena para ele, né? E aí eu digo assim, eu tenho que resolver o problema dele. Quando cultivamos a compaixão, vemos o outro como alguém que é digno de amor, capaz de crescer, capaz de evoluir. A compaixão gera a solidariedade. Tá? Gera solidariedade. E por isso o samaritano, percebendo o homem semi-morto, ajudou-o a reviver. Aí você vê que o samaritano, ele está num outro nível de consciência, muito mais elevado. O olhar dele é um olhar mais amplo. Eu não tenho que dar apenas um casaco para aquela pessoa. Eu tenho que ir um pouco mais. Eu tenho que ajudá-lo a reviver. Ele está semi-morto. E nós falamos muito sobre isso na aula passada. Não é? Ele está ali numa situação complicada. Ele não consegue ainda ver a verdade. Ele está precisando de ajuda. Está precisando, de repente, de um ombro para chorar. De repente, para um ouvido para que ele possa falar. E depois que ele falar, eu vou vendo aonde está a dificuldade dele, que às vezes não está só na questão material. E eu vou tentar levar aquele abraço, aquela palavra fraterna, ser solidário com aquele companheiro, tomando muito cuidado para não avançar em certas coisas que nós vamos ver um pouquinho aí à frente. Entendeu? O samaritano não cogita sobre quem era aquele homem, nem sobre a sua posição social. Ele não se pergunta se ele era judeu, se ele era samaritano, se era rico ou pobre. Simplesmente ele é tomado de compaixão e atende à necessidade do caído que precisava de ajuda para reviver. Não é apenas para aquele momento, compreendeu? Não é só para aquele momento. Está com sede, dou um copo d'água, resolveu o problema, estou indo. Não é apenas para aquele momento. É uma coisa maior. É uma coisa maior. A compaixão. Márcia, você pode ler para a gente aí Lucas capítulo 10, versículo 34? A Márcia está aí? Não, né? Não, acho que ela não está, não. Tânia está aí? Ela já deve ter saído, e eu também vou sair agorinha mesmo, tá? Um beijo para vocês. Denise está aí? Oi, Rosa, eu estou aqui. A Tânia, gente aí. Eu também daqui a pouco vou ter que sair, tá? Para ir lá para o CEOI. Lê aí para a gente. Então, tá, Lucas capítulo 10, versículo 34. E chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria
e tratou-o. Então, olha só essa situação, né? E chegando-se atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre seu animal. Levou para uma hospedaria e tratou-o. Vamos lá. Vamos ver o que tem aí. O samaritano toma todas as providências necessárias para auxiliar o homem a reviver. O cuidado dispensado por ele, neste caso, é comovedor, já que o samaritano chega ao sacrifício de colocar o seu próprio cavalo, naquela época deserto, né, à disposição do ferido. Outro aspecto importante é que, dentre os três, o único que se aproximou foi o samaritano, né? Porque o levita, o sacerdote, olharam e foram embora. O único que se aproximou foi o samaritano. Normalmente, aqueles que só possuem a caridade nos lábios não se aproximam dos que sofrem para ajudá-los. No auxílio ao viajante ferido, foram utilizados óleo e vinho. O homem havia sido espancado e apresentava hematomas e cortes. O vinho aplicado aos cortes cumpria o papel da esterilização. Então, olha aí, o vinho tinha essa função de esterilizar. Esse vinho representa o suco da vida, a palavra divina. A mensagem divina visa, através do entendimento da vida, a destruir os preconceitos, os vícios que cultivamos internamente. Esse era o significado do vinho, a esterilização, né? Então, a mensagem divina, a mensagem do Senhor, os ensinos de Jesus, visa, através do entendimento da vida, a destruir os preconceitos. Quando você passa um elemento esterilizador, você está destruindo as bactérias, não é? Então, destruir os preconceitos, os vícios que cultivamos internamente. Esse é o símbolo de passar o vício, passar o vinho. O óleo aplicado aos hematomas objetivava promover o quê? Um alívio físico, com reflexos anti-inflamatórios. A sua aplicação no local aquecia os edemas e minorava as dores. O óleo simboliza a fé. A fé nos aquece a alma diante das dores morais. Então, o óleo promove esse alívio físico, né? E protege contra futuras inflamações. Então, a sua aplicação no local aquece os edemas, minora as dores e previne contra novas doenças. Então, o óleo simboliza a fé. Essa fé que nos aquece a alma diante das dores morais. Estão percebendo os simbolismos? Denise, você pode ler para a gente Lucas, capítulo 10, versículo 35? Sim. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares demais, na volta tu pagarei. Após conduzir o homem a uma hospedaria, onde poderia ser tratado, o samaritano deu ao hospedeiro 2 denários, dinheiro da época, os quais representam caridade e a sabedoria, fundamentais no auxílio às pessoas. A atuação do samaritano criou condições para outros, no caso do hospedeiro, também ajudarem, porque ele deu 2 denários para o hospedeiro, e o hospedeiro, por si, também pode ajudar outra pessoa. Ele ajudou, o samaritano ajudou e seguiu seu caminho, deixando a incumbência de completar o atendimento o hospedeiro, que somos nós, de ajudar os feridos das estradas da vida.
Vamos colocar Jesus como samaritano. Jesus dá aquela ajuda ao companheiro. Mas nós também devemos ajudar. Lembra? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós também temos que fazer a nossa parte. Então, hospedeiros somos nós. Jesus, como samaritano, ou qualquer espírito superior, como samaritano, vem, socorre, ampara e segue o caminho. E deixa o caído para que os outros também possam fazer a sua parte, no ajudar os seus semelhantes. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pai, né, é misericordioso, ajuda a todos nós. Mas cada um de nós também tem que fazer a sua parte na seara. Então, nós somos os hospedeiros. Nós também podemos dar a nossa cota de ajuda aos feridos das estradas da vida. Não é só dizer assim, Senhor, eu já fiz uma prece, agora é por tua conta. Como nós falamos no início. O sacerdote e o levita talvez até tivessem feito uma prece, mas deixaram por conta do Senhor. Nós também temos a nossa parte de responsabilidade. O samaritano, ele deixa o doente ali, o caído, retoma seu curso, depois de tomar providências para que o homem continue a receber cuidado para ele viver. Reparem uma coisa, isso é muito importante. O samaritano não parou tudo que estava fazendo para cuidar do outro. Como muitas vezes, até dentro do movimento espírita, vemos acontecer. Ele fez o que ele tinha que fazer e deixou para que outros fizessem também, ajudando. Alguns espíritas, isso é uma verdade, e nós não vamos falar de outras religiões, vamos falar dentro da nossa, interpretam a caridade como assistencialismo e buscam, entre aspas aí, salvar a pessoa, o necessitado de ajuda, mudando toda a sua rotina para atendê-lo. Então, muitas vezes, a gente larga tudo que a gente está indo para fazer. Porque eu preciso socorrer aquela pessoa. O samaritano, o que ele fez? Ele buscou tomar as providências e seguiu o seu caminho. Seguiu fazendo o que ele tinha que fazer. Ele não parou tudo, ele disse assim, eu vou ficar aqui na hospedaria com o homem caído até que o homem caído melhore. E abandonou as suas responsabilidades. Ele não parou tudo que estava fazendo para cuidar do outro. Como muitas vezes nós vimos, né? Mudando toda a sua rotina. Jesus coloca de forma inequívoca que o samaritano retoma a sua viagem após prestar o auxílio conforme as suas possibilidades, e sem desviar o outro da realidade que lhe é própria. Então, muitas vezes, a pessoa faz o quê? Eu vou levar para dentro da minha casa, eu tenho que salvar essa pessoa. Eu tenho que salvar. Eu tenho que ir lá, aí começa, o que a pessoa acaba fazendo? Abraçando toda a responsabilidade do outro para si, trazendo para si a responsabilidade da vida do outro. Desviando o outro da realidade que lhe é própria. Então, você não pode assumir para você a história do outro. Você não pode querer, nós não podemos querer ser salvadores da pátria. Nós temos o nosso trabalho. A gente vê que o samaritano recolheu o homem, atou-lhe as feridas, passou azeite, passou vinho, pôs ele sobre o animal, levou para uma hospedaria, tratou, falou para o hospedeiro, está aqui
mas eu tenho um trabalho a realizar. Eu não posso ficar paralisado tentando resolver a vida do outro e deixando a minha no vai da valsa. Ele toma as providências emergenciais e retoma o seu curso. E diz, depois eu vou passar por aqui, se você tivesse gasto alguma coisa a mais, eu venho aqui e resolvo. Mas eu não posso parar. Eu não posso mudar a minha vida, mudar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para salvar uma outra pessoa. Com aquela ideia mesmo de salvar, tá? Mudando toda a minha rotina para atendê-lo. Jesus coloca de forma inequívoca que o samaritano retoma a sua viagem. Volta ao seu trabalho, volta à sua caminhada, após prestar auxílio conforme as possibilidades que ele tinha. Porque, às vezes, a gente se complica querendo prestar um auxílio que não está nas nossas possibilidades. Você tem que prestar o auxílio conforme as suas possibilidades. Porque senão você traz o problema do outro para você e você não vai conseguir resolver o problema dele, porque o problema é dele. E você pode ouvir a questão da cruz, né? Oi? A questão de cada um carregar a sua cruz. Exatamente. Você não pode desviar o outro da realidade que lhe é própria. Não. Ah, você está desempregado, meu amigo? Ah, você está desempregado? Não precisa se preocupar. Vou trazer para dentro da minha casa, vou te dar comida, vou te dar roupa, vou te dar casa, vou te dar... E você vai ficar aqui. Um dia, Deus vai te dar um emprego. Um dia, Deus vai te dar um emprego. Entendeu? Sem desviar o outro da realidade que lhe é própria. Jesus chama muito essa atenção. Ele diz que o samaritano retoma a sua viagem. E muitas vezes a gente quer salvar o outro. Salvar. E o que a gente arruma é confusão. Porque você quer abraçar o problema do outro. E você desvia o outro da realidade que lhe é própria. Alberto, eu acho que tem mais alguém aí que não tenha lido? Se alguém aí que não leu... Eu não li. Então, lê aí pra gente. Lucas, capítulo 10, versículo 36 e 37. Ana Constantino. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus, vai e faze tudo o mesmo. Vai e faze tudo mesmo. Percebamos que o doutor da lei não conseguiu nem falar a palavra samaritana, né? Porque Jesus perguntou, né? Quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei falou o quê? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, o doutor da lei não conseguiu nem falar a palavra samaritano, devido ao orgulho e à pretensa sabedoria que mantinha. Falou simplesmente aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus, no entanto, lhe faz o convite para agir da mesma maneira. Jesus não criticou ele, não disse, oh meu Deus, deixa de ser orgulhoso, fala o nome samaritano. Jesus não fez isso. Jesus apenas o convidou para agir da mesma maneira. Vai e faz tu o mesmo. Esse convite é extensivo a todos nós, na eternidade do tempo, para que, agindo como bom samaritano, nos tomemos de compaixão e misericórdia pelos que estão necessitados. Lembrando que todos os nossos gastos extras, olha os 2 denários aí, abnegação, vigília, paciência, dedicação, estarão sendo levadas em consideração.
o Senhor estará observando. Nossa, ele deu 2 denários, né? Que são traduzidos por essas questões: abnegação, vigília, paciência, fraternidade, indulgência. São os gastos extras, né? Estarão sendo levados, porque o homem disse assim: se gastares mais, na volta te pagarei. Se além dos 2 denários, que foi, os 2 denários são caridade e sabedoria, lembra? Se além da caridade e sabedoria, você tiver outros gastos extras, você será recompensado por isso. Isso será levado em consideração, elevando assim nossa consciência, buscando ascendermos em direção ao sagrado em nós mesmos. Então, que nós saibamos agir como bom samaritano, usando da caridade, mas também da sabedoria. Sabedoria por quê? Porque isso aqui, ó, você faz o que é possível dentro das suas possibilidades e retoma o seu curso, sem desviar o outro da realidade que lhe é própria. Entendeu? São os 2 denários, caridade e sabedoria. É preciso ter sabedoria para auxiliar. E se você tiver outros gastos extras, tudo isso vai ser levado em consideração. Vejam como Jesus é sábio, como ele coloca tudo muito bem colocado. Primeiro, não identificando o caído. Segundo, não dizendo que trajeto o samaritano estava fazendo, já colocando esse samaritano no nível mais alto e nos ensinando a usar os denários, a caridade e a sabedoria. Porque se você for ajudar alguém sem saber como ajudar, você pode mais prejudicar do que ajudar uma pessoa, não é? Você pode, primeiro, prejudicar a si mesmo e prejudicar o outro, porque você pensa: eu estou ajudando. Não está. Você não está ajudando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Será que o que eu estou fazendo realmente vai auxiliar aquela pessoa ou vai prejudicá-la? É saber ajudar com sabedoria. Você faz o que tem que fazer e segue o seu rumo. Porque a pessoa não pode você não pode tornar a pessoa dependente de você. E é o que muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente faz. Pode falar, cara. Então, nesse livro do Rafael Papa, que é muito bom também, ele faz análise das parábolas, e ele se dedica bem nessa parte da questão da casa espírita, a questão do atendimento fraterno, que muitas vezes o próprio espírita, o trabalhador, ele traz para si vamos dizer assim, egoisticamente, não, aquela criatura só pode ter atendimento fraterno comigo, porque eu que sei da vida dele, e que aí a criatura fica dependente, você coloca a pessoa dependente na casa espírita. Então, ele alerta bem a questão, ele fala bem isso, o cuidado que a casa espírita precisa ter com o assistencialismo. Isso. Né? É isso tudo que você estava falando agora, e alinha bem, porque a gente vem querendo fazer essa caridade, não sei o quê, e acaba a gente se enrolando, porque a pessoa acaba se iludindo de que a vida é outra, e não é. Ela tem que seguir o caminho dela, como essa parábola sabiamente coloca. Né? Nossa, essa parábola é uma coisa extraordinária. Porque mergulhando nela... Como você falou mesmo, a pessoa fica naquela, opa, tá pronto para me servir. E aí a pessoa não busca
resolver seus problemas. Qualquer coisa, corre lá, pimba. Corre lá, pimba. De repente, o CEOI acabou com esse trabalho, né? Que eu estava lembrando que a Márcia Carolina estava dizendo que acabou esse trabalho de, eu não sei bem como é que funciona, de tratamento, não sei, que o CEOI acabou, porque as pessoas acabam voltando, né, a fazer as mesmas coisas e a Casa Espírita vai resolver, enfim. Como é que os trabalhadores estão conduzindo essa questão da orientação, da ajuda, né? Como é que a Casa Espírita está? Muito cuidado. Uma muleta, né, Carmen? É aquela A pessoa faz a casa como uma muleta, né? A básica eterna, é a questão da bolsa que a Casa Espírita dá eterna. Porque às vezes a pessoa, né? Isso eu também já vi acontecer. A pessoa recebe aquela cesta básica, chega um momento que ela já está numa outra situação. Ela já diz: olha, eu não preciso mais de cesta básica. Eu já estou trabalhando, eu já estou conseguindo me sustentar, então eu não preciso mais. Isso é interessante, né? A pessoa, não, eu não estou mais necessitada. Então a pessoa abre mão disso. Nós vimos no CEOI companheiros do Domingo de Luz que fizeram isso muitas vezes. Chegavam e diziam assim: olha, eu não preciso mais da cesta, não. Ou essa cesta é grande demais para mim, eu moro sozinha, porque aí recebia no final do ano um cestão, né? Dá para outra. Então, algumas pessoas já diziam isso. É a pessoa que já tem essa consciência. Mas se nós não trabalharmos, não nos prestarmos atenção nisso, muitas vezes você fica mantendo aquilo. Mantendo aquilo. Como você falou, a pessoa, de certa forma, a gente mantém a pessoa presa ali. E não é essa a ideia. Né? Como nós desviando a pessoa da sua realidade, que é buscar melhorar. Buscar melhorar, buscar fazer por onde, para que a pessoa possa crescer. Ensinar a pescar, né? Não dar o peixe. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Senão vira o assistencialismo. E assistencialismo não serve para nada. Só traz prejuízo, né? Para as pessoas. Então, nós vamos encerrar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Além desse do que Carmen comentou, de Ana Constantino, tudo isso, referente à questão prática, né? O que me deixa assim com essas parábolas de Jesus é a capacidade que ele tinha de dar uma resposta para o doutor e até hoje tudo que ele disse servir para nós. Exatamente. Até hoje. Hoje, a parábola é 2021. Perfeito. Pois é. É o... E aí tem isso é verídico, isso é real. Você lê um livro, aí depois de algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3, tu lê, a tua condição que você se encontra, você olha de outra maneira aquilo ali. A história que você leu, você interpreta de outra maneira. Então, de acordo com o nível de entendimento, você vai conseguindo ter leituras diferentes dessas parábolas. Exato. E tu vai tirando, parece que não tem fim, tu vai tirando coisas dali. Você vê que ela atende N coisas, N temas, N assuntos. Né? Você vai encontrar dentro da parábola ensinamentos para várias coisas. Para várias coisas. Então a gente vê aí como ele traz essa questão do saber ajudar, como às vezes a gente não sabe ajudar, não é? A gente quer ficar assim, não quero ajudar, eu tenho que salvar essa pessoa. Não é assim, não é assim. E aí às vezes você traz um problema para você, um problema que você não tinha e você arrumou. E depois você não consegue resolver nem o seu problema e nem o dela. E aí você traz para você o problema. Entendeu? Você traz o problema para você. E a gente tem que tomar cuidado com isso.
É muito comum você ver esse tipo de coisa. A pessoa abraçando o problema do outro. Mas o problema é do outro. Você pode dar aquela ajuda, dar aquela orientação, mas é o que você pode fazer, dentro das suas possibilidades. E não querer ser o salvador da pátria. Porque ninguém pode ser o salvador da pátria. O problema é do outro. Há motivos, razões para ele ter esse problema. O que você vai fazer? Você vai tirar a oportunidade dele resolver as suas questões pessoais? É isso que você está fazendo. Tirando dele a oportunidade dele. Se ele está passando por aquilo, há um motivo para estar passando por aquilo. Você pode dar aquela assistência, mas não tirar dele, como nós vimos, a oportunidade excelente. Tirar dele a oportunidade excelente, que é a oportunidade dele, né? Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui. Daqui a 10 minutinhos nós vamos fazer a nossa reunião de radiação para os enfermos físicos, né? E agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de, como disse meu amigo Alberto, estar sempre refletindo sobre essas parábolas fantásticas de Jesus, que tanto tem nos ensinado e tantas oportunidades tem nos oferecido de aprendizado, não é? Então, nós vamos parando por aqui.